Bom dia a todos e todas. A paz do Senhor Jesus. Amém? Você já foi alcançado nessa manhã? Tem um Espírito aqui neste lugar e eu tenho certeza que Ele já falou com você hoje aqui. Maravilhoso demais, esses jovens, esses adolescentes, maravilhoso demais. Eu não tenho palavras, é difícil explicar o que a gente sente no coração numa hora dessa, né? Mas jamais pode faltar a palavra de Deus em nossa vida. E o Senhor sempre vem, e Ele vem para você entender como Ele vem, confirmar todas as coisas nesse domingo maravilhoso que Ele preparou, né? Nesse domingo de uma memória cara, aliás, a mais cara, a mais importante, a mais fundamental de tudo aquilo que Deus preparou para você, para mim, de tudo aquilo que Ele tem para você, vida, em nome de Jesus, amém? E para isso quero que você leia aquilo que nós já ensinamos aqui, Lucas capítulo 24, vamos ler hoje em Lucas, esse momento maravilhoso, esse momento em que uma oportunidade foi nos dada, oportunidade de viver. Isso foi nos dado como presente da graça de Deus. Lucas 24, nós vamos ler dos versos 1 a 12, um momento importante que nós celebramos todos os anos. Encontraram? Verso 1, 24 do Evangelho de Lucas diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens, com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Amém? Palavra de Deus, senta no teu lugar da porção que o Senhor tem nos dado nesta manhã maravilhosa. Vamos meditar. Amém? Mas Jesus Cristo nasceu, viveu, exerceu o seu ministério e morreu em Israel. Essa foi uma decisão de Deus. Portanto, lá é um lugar maravilhoso. E deveria ser o local, o lugar ideal para compreender os fatos que envolveram e que envolvem a vida de Jesus quando ele viveu entre nós. É o local, né? E é interessante. Entretanto, é exatamente lá em Israel que acontecem as discussões mais sem propósito desse mundo sobre Jesus. Por exemplo, em Jerusalém existe até hoje uma discussão, que eu chamaria muito sem noção, sobre o lugar, o local da morte do Senhor. No século III, só para falar um pouco de história com vocês, existia uma mulher que se converteu ao cristianismo, seu nome era Flávia Júlia Helena. Ela era mãe do imperador Constantino, essa mulher. E ela se converteu de uma forma muito intensa. E no final da vida, ela fez uma peregrinação por Israel e ela identificou todos os supostos lugares em que o Senhor esteve. E ela convenceu seu filho, o imperador, a construir uma igreja em cima de cada lugar que o Senhor esteve. Assim, por exemplo, foi construída na cidade de Belém uma catedral que é chamada Catedral da Natividade, o lugar onde Jesus nasceu.
foi construída uma igreja em Nazaré, no suposto lugar onde o Senhor viveu com a sua família. Então fez uma igreja. Uma igreja literalmente em cima da casa da sogra de Pedro, onde Pedro morava. Tem uma igreja em cima, suspensa. Uma outra igreja no lugar que Jesus multiplicou os pães e peixes. Uma igreja no Getsemane. Enfim, dezenas de igrejas foram construídas em todos os lugares que ela considerou sendo os pontos onde o Senhor esteve, onde ele viveu, onde ele exerceu o seu ministério. E, pois bem, assim, em Jerusalém, na capital, existe a maior delas. E não só a maior, como atrai o maior interesse de todas as pessoas, que é a Catedral do Santo Sepulcro. O que é sepulcro? Sepulcro é um nome chique para cova, né? É um túmulo. No caso, um santo túmulo. Portanto, quem vai a Jerusalém, vai ver lá na cidade a maior de todas as igrejas que a Helena mandou construir, e sem sombra de dúvidas, é o lugar mais concorrido pelos visitantes cristãos que vão em Israel. É uma loucura aquilo. A primeira vez que a gente esteve lá, não deu para entrar, porque era tanta gente que era impossível entrar naquele lugar. Depois a gente conseguiu, de alguma forma entramos lá, mas é absolutamente impressionante as filas, a veneração das pessoas com o suposto lugar do sepultamento do Senhor. Aquilo atrai gente de uma forma como nenhum outro lugar dentro do país. O túmulo continua atraindo multidões até hoje. Nesse lugar, provavelmente na minha vida, eu presenciei a cena mais estranha que eu nunca imaginei ver na minha vida. Por quê? As pessoas fazem filas, e é uma multidão de gente, e eles faziam uma fila enorme para passar em frente de uma pedra que supostamente era a pedra onde colocaram o corpo do Senhor. E eles se ajoelhavam diante da pedra, e eles começavam a chorar e faziam orações emocionadas diante da pedra. E eles tentavam a todo custo passar a mão na pedra, abriam as bolsas e consagravam os seus objetos na pedra. Nessa hora a gente estava ali e nós vimos uma mulher tirando da bolsa um celular e passando assim na pedra, consagrando o celular. Uma coisa meio grotesca assim, sabe, uma cena grotesca. A gente ficou olhando aquilo, mas eu disse para vocês que lá tem uma discussão que eu chamei de sem propósito. Por quê? Porque esse é o lugar em Jerusalém que a Igreja Católica entende o lugar do túmulo do Senhor. Mas uns anos depois, esse santo sepulcro ali, os protestantes disseram: está errado. Ali não pode ser o lugar do túmulo do Senhor, porque é dentro da cidade de Jerusalém. E judeu não enterra ninguém dentro da cidade, é impossível. Judeu entende que um morto, um cadáver é algo impuro. Jamais. Os cemitérios de Jerusalém, de Israel, é fora da cidade, é fora dos limites. Ele falou: está errado o lugar. E aí eles procuraram, e nas imediações já encontraram um monte lá, que tem um formato na pedra mesmo, que parece uma caveira, porque a Bíblia diz que sepultaram ele no lugar chamado a caveira. Então encontraram. Engraçado que no pé desse monte tem uma caverna. Um pouco da imagem que vocês viram ali. Tem uma caverna. Portanto, lá, então, é o lugar do túmulo de Jesus. Quer dizer, gerou uma discussão, quer dizer, uma grande discussão sobre onde é o túmulo do Senhor. E eu queria dizer para você, porque eu já disse que é um negócio meio sem propósito. Por quê? Porque essa discussão é feita por quem ainda não conseguiu entender Jesus Cristo. Por quê? Porque o nosso Senhor e Salvador nunca ficou e nunca está em túmulo nenhum. Eu quero que hoje você entenda isso comigo. Todos os anos, os nossos jovens nos lembram disso aqui, cada ano mais lindo. Esse túmulo não é lugar dele, ele está vazio, ele continua vazio e ele sempre esteve vazio. E eu queria dizer para você, o que acontece, essa fixação que as pessoas têm pelo túmulo, pelo sepulcro, vem do fato de que a morte é o grande enigma do humano, do ser humano. Eu estava estudando, lendo um pouco sobre a morte ontem. Alguns filósofos, inclusive, chegam a dizer que a única pergunta verdadeiramente filosófica que a gente deveria fazer é a pergunta sobre a morte. É a única coisa que importa, é entender a morte. Quer dizer, a morte é isso, ela amedronta, a morte assusta, ela questiona a nossa humanidade. Afinal de contas, a morte é o fim da vida. E para nós isso é um enigma, é um problema. A morte continua atraindo a atenção das pessoas, elas continuam fazendo fila para ver túmulo, porque o medo da morte nos impede de viver bem, porque a morte provoca angústia, sim ou não? A morte provoca, além do que,
um questionamento num nível muito profundo da nossa vida. Todos vocês já devem ter enfrentado uma situação de morte, você entende o que eu estou falando aqui. Diante da morte irreversível, a gente não consegue enxergar a felicidade, a gente perde a noção e a gente se enche de nostalgia, de culpa, de arrependimento. A morte nos dá remorso e assim diante dessa atração que eu chamaria de mórbida pela morte, diante da morte, as pessoas continuam fixadas nisso. Isso é importante, isso atrai atenção, fazendo perguntas sobre o sentido da vida, sendo confrontadas pela morte. Isso que acontece nos velórios, por exemplo, é muito comum. As pessoas continuam fixadas. E aí, acho até mais, as pessoas continuam, até hoje, procurando Deus nas situações de morte. Quando alguém morre, que a gente sabe, qual é a grande pergunta que se faz? A dor é grande? Cadê Deus? Cadê Deus nesse negócio? Onde é que Deus está numa hora dessas? Não é essa a pergunta que se faz? Quando acontece uma tragédia, as pessoas defrontam com a morte. Pois é, as pessoas confrontadas pela morte procuram Deus nos lugares de morte. A exemplo da Catedral do Santo Sepulcro e a exemplo do texto do Evangelho que nós lemos hoje. Eu quero que você entenda isso que nós ensinamos, que os jovens fizeram e que nós lemos aqui hoje. Porque o texto diz, a Bíblia Sagrada diz que ainda na sexta-feira da paixão, quando o Senhor entregou o seu Espírito na cruz, um homem chamado José de Arimateia, um fariseu, foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos deixou. Ele foi lá, retirou o corpo de Jesus da cruz, colocou numa caverna, num túmulo então, fechou com uma pedra enorme. Isso que a Bíblia diz. Veja, quando o Senhor foi crucificado, as mulheres não arredaram o pé, elas foram atrás dele, elas foram com ele, na hora, elas foram até o fim, elas permaneceram, na hora da morte elas estavam lá, aos pés da cruz, e o Evangelho diz que elas, então, ali até o fim, depois que ele expirou, o que elas foram? Elas foram e compraram perfumes, elas compraram especiarias, porque queriam limpar o corpo do Senhor, elas queriam passar um perfume, elas queriam enrolá-lo em faixas de linho, enfim, dar ao Senhor um sepultamento digno. É isso que elas queriam fazer aqui nesse momento. E elas, então, naquele momento, foram, compraram, mas de imediato elas não fizeram. Por quê? A Bíblia diz porque era sábado. E você sabe que um judeu não pode trabalhar num sábado. Sábado, elas não poderiam fazer aquilo que elas queriam. Isso é muito claro. Lucas diz isso muito claro. Então, no domingo de manhã, passado o sábado, no domingo de manhã cedinho, elas pegaram aquilo que elas tinham comprado, os perfumes, os bálsamos, e foram aonde? Onde todo mundo está querendo ir até hoje, no túmulo onde enterraram o Senhor. Elas foram lá, com a intenção de quê? De encontrar o Senhor lá, morto, e cuidar dele. Mas a pergunta fundamental é, elas encontraram o Senhor lá no túmulo? Não. Eu quero que você preste atenção nisso que já foi louvado aqui hoje. Essa é uma revelação muito espiritual. Preste atenção em nome de Jesus. Em nenhum dos 4 evangelhos diz que Jesus foi visto em nenhum túmulo. O Senhor foi visto? Foi. Ele era vivo? Era. Mas ele foi visto sim, caminhando com os seus discípulos. Ele foi visto sim, visitando os seus discípulos amedrontados dentro de uma casa. Ele foi visto sim, vivo, preparando uma refeição na praia para os seus discípulos que estavam meio perdidinhos ali. Ele foi visto sim, por exemplo, no jardim. Para Maria Madalena, ele foi visto sim, em nome de Jesus. Mas em túmulo o Senhor nunca foi visto por ninguém. E eu quero que você tome posse. Porque isso quer nos ensinar aquilo que nós já estamos dizendo aqui. Túmulo não é lugar do Deus da vida. Em túmulo ele não está. E eu quero que você compreenda isso. As mulheres se empenharam porque elas queriam cuidar do morto. Mas quando chegaram no lugar, ficaram perplexas, porque a pedra que fechava o túmulo já não estava, já tinha sido removida. E o verso 3 que nós lemos diz que elas entraram no túmulo. Elas devem ter visto a tal da pedra que o pessoal ungia lá, onde deitaram o corpo do Senhor, tenho certeza ali. Mas não viram corpo nenhum. Ali não tinha nada morto, não, além de pedras, e elas ficaram decepcionadas. O verso 4 diz que elas ficaram perplexas e ficaram sem saber o que fazer. Nós viemos fazer uma coisa aqui, não podemos fazer. Ficaram sem saber o que fazer. Quando de repente 2 homens com roupas que brilhavam como o sol aparecem dentro daquele túmulo. E agora elas ficam não só perplexas, elas ficam apavoradas.
apavoradas e se jogam o rosto no chão. E daí vem a pergunta fundamental que não pode se calar na tua vida, a pergunta que vale: por que vocês estão inutilmente procurando entre os mortos aquele que vive? Glória a Deus. Ele ressuscitou. Por acaso vocês não se lembram do que ele disse? O Filho do Homem precisa passar pela cruz, mas ele lá não vai ficar, ele não ficaria. Ele já tinha dito, ele lá não está, em túmulo ele não está, porque ele ressuscitou, a morte foi vencida, ele vivo está. Vocês querem encontrar o Deus da vida em um túmulo? Ai, ai. E o texto diz um negócio muito lindo no verso 8, que então elas se lembraram de tudo que ele havia falado, ensinado e pregado. Elas se lembraram, é verdade, ele tinha dito para nós. E o texto diz que mesmo sem ver, porque elas não viram, mas mesmo sem ver, elas creram e voltaram correndo para contar para os 11. Mas o texto diz que eles não acreditaram nelas. Eles não acreditaram nas mulheres porque acharam que elas estavam delirando, falando desvarios, que elas não sabiam o que elas estavam falando. Apenas Pedro correu até o túmulo, teve cuidado de verificar. Chegando lá, ele olhou para dentro do túmulo, ele não viu corpo nenhum, ele não viu nada morto, ele não viu nada, ele ficou admirado. Essa é a palavra que o Senhor nos deu nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Mas veja, essa admiração toda, essa perplexidade, foi porque elas ficaram meio no beco sem saída. Por quê? Elas foram confrontadas. Por quê? Porque elas foram lá cuidar de um morto, foram ao túmulo para ver a morte, mas lá não tinha morto nenhum. Por quê? Porque eu e você servimos a um Deus que é vivo, E nós precisamos entender isso definitivamente. Você não serve a um Deus longe, distante, que não pode fazer, que é morto. Não, ele é vivo. Ele está contigo em nome de Jesus. O ser humano se sente confrontado diante da morte. Nós continuamos visitando túmulos, fazendo fila para ver sepulcro que a gente diz que é santo. Mas, querido, túmulo e cemitério não são lugares que tem nada para nós, não tem nada que nos interessa. Só nos interessa a vida nova que só Cristo Jesus pode nos dar em nome de Jesus. Nós somos o povo da vida, nós somos o povo que só pode buscar vida e vida nova em nome de Jesus, porque Ele é o Deus da vida, e nós temos que tomar posse disso. Por isso hoje nós estamos celebrando, sabe o quê? A nossa Páscoa, porque essa é a memória da Páscoa, e nós precisamos olhar, não para a cruz, não para túmulo, mas nós temos que olhar e procurar e achar o Deus vivo que caminha conosco. Nós temos que achá-lo, nós temos que enxergá-lo em nome de Jesus, amém? É para isso que você saiu da tua casa hoje. Para quê? Para encontrar um Deus vivo que quer caminhar contigo. Essa é a questão da nossa vida, é isso que nós celebramos na Páscoa. Porque até os dias de hoje, os crentes discutem e querem ver o lugar certo do túmulo, dizendo que aquele lugar é santo. Mas, na verdade, nós não precisamos de um túmulo para chamar de santo. Por quê? Por uma razão muito simples. Lá ele não está. E santos são só os lugares em que ele está. Presta atenção. Assim, nós não podemos cometer o mesmo erro. Onde ele está, tudo é santo, mas se ele lá não está, como é que é santo? Não é santo, não. E nós não vamos cometer os mesmos erros dessas mulheres. Nós não vamos cometer os mesmos erros dessas pessoas enlouquecidas querendo ver uma pedra. Por quê? Porque eu e você precisamos enxergar um Deus que é vivo, ao invés de estar em sepulcros. Nós temos que enxergar um Deus vivo diariamente caminhando do meu lado. Eu sei, eu vejo Ele comigo, eu vejo Ele na minha vida, porque Ele é vivo em nome de Jesus, amém? Então, por isso a pergunta dos anjos é tão importante. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que é vivo? Acho que nós louvamos aqui hoje, Rei maravilhoso, sim ou não? É extraordinário demais isso. Ainda que a morte seja um enigma, nós precisamos nos apegar ao Deus criador e sustentador de toda a vida. Por isso nós não nos apegamos à morte. Porque eu queria dizer para você, quem fica fixado em túmulos, quem se apega à morte, não consegue ver o Cristo vivo, ressurreto, caminhando na sua vida. Quem está olhando para situações de morte não consegue ver o Cristo vivo dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, na sua vida. Mas, queridos, queridas, Cristo tem que ser vivo em todas as dimensões da nossa vida. Por quê, pastor? Porque Ele está vivo, você crê nisso? Às vezes você acha que não tem esperança, isso nunca vai ser, meu Deus, acabou, e agora? Minha vida não tem mais. Cadê Ele? Ele morreu? Eu não vou conseguir, pastor. Cadê Ele? Ele morreu? O desafio é esse. Nós não podemos procurar entre os mortos aquele que está vivo. Vivo, querendo que você viva em nome de Jesus, amém? Por isso o Evangelho precisa nos ensinar.
E diante dessa pergunta que eu chamo de desafiadora, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vivo está? Eu quero saber como é que eu posso fazer isso. Eu quero saber quando é que eu fico procurando o Senhor onde Ele não está. Porque a gente faz isso o tempo todo. Se as mulheres procuraram, se até os dias de hoje as pessoas estão se aglomerando para procurar o Senhor em lugares que Ele não está, quando é que eu corro o mesmo risco? Quando é que eu procuro o Senhor onde Ele não está? E eu vou dizer para você 3 coisas, porque o culto precisa correr hoje. Sabe quando? Primeiro, quando eu procuro Ele nas obrigações religiosas. Quando é que eu procuro o Senhor nos lugares que Ele não está? Quando eu procuro o Senhor nas minhas obrigações religiosas. E eu não sei se você se deu conta, nós sabemos que aquelas mulheres tinham sido tocadas pelo Senhor. Isso não tem dúvida. Elas eram muito gratas. Aquelas mulheres tiveram suas vidas transformadas pelo Senhor. A gratidão era no coração delas. E quando Jesus morreu, elas viram. E elas estavam ali nos pés da cruz, elas não arredaram o pé, porque elas eram tementes. Mas quando levaram o corpo dali, elas até foram atrás. Ela queria saber onde iam sepultar ele. Sábado de manhã, compraram perfumes, especiarias e bálsamos, porque elas queriam cumprir com Jesus os ritos, os mandamentos da lei, da tradição, da religião judaica. Agora eu quero que você observe também. O texto diz que elas não poderiam fazer nada daquilo, por quê? Porque era sábado. A doutrina, porque a lei, a religião não dizia que não podia fazer nada daquilo no sábado. Presta atenção nessa atitude. Elas foram obedientes. Inclusive em Lucas 23, 56, é claro, diz, era sábado de manhã, mas elas foram para casa descansar, porque a religião assim mandava e não permitia que elas fizessem aquilo no sábado. É muito claro. E eu fiquei pensando com meus botões, na atitude dessas mulheres, e eu confesso para vocês que aqui eu encontrei o primeiro problema, porque essas mulheres maravilhosas, daquilo que elas fizeram, e eu tenho certeza que elas estavam tentando fazer o que elas achavam melhor, fazendo tudo para agradar ao Senhor, e por isso elas queriam saber onde sepultaram, e elas foram procurar um lugar, mas nesse momento, observe aqui, que o que falou mais alto foi o quê? A religião, a obrigação religiosa. O que falou mais alto aqui foi a lei. E eu chamo tua atenção porque, em quantos momentos do ministério de Jesus, ele fazendo o que fazia, ele foi questionado porque ele estava fazendo aquilo num sábado. Os fariseus questionavam, isso não pode ser feito no sábado. E Jesus falava, vocês são hipócritas. Por quê? Porque eu não posso fazer o sábado no bem, eu não posso curar uma pessoa no sábado, mas se um animal de vocês cair num poço, vocês não deixam de tirar ele de lá porque é sábado, né? Vocês são hipócritas. Em outra ocasião, o Senhor caminhava com os seus discípulos, eles apanharam umas coisas na beira do caminho e foram comendo. E aí os fariseus falavam que eles estavam trabalhando, e era sábado, ele não podia. E Jesus então expõe mais uma vez a hipocrisia, e lembrando, por exemplo, que Davi desobedeceu a tal da lei, o mandamento, porque ele comeu os pães que eram destinados somente aos sacerdotes, ele desobedeceu, mas acontece que eles estavam morrendo de fome, ué. O que é mais importante, o Senhor, o homem nasceu para o sábado ou o sábado nasceu para o homem? O que é mais importante para Deus, é o sábado ou é a vida? O que é mais importante para Deus, é a lei ou é a vida? É a religião ou é a vida? Eu quero que você entenda o problema da atitude delas. Aquelas mulheres tinham a sua memória e elas lembravam de toda a transformação de vida que Jesus concedeu a elas, mas na hora de honrá-lo, primeiro elas buscaram uma obrigação religiosa. Eu quero que você tome posse disso. Em um primeiro lugar, elas buscaram cumprir a doutrina do sábado. Num primeiro momento, primeiro buscaram religião. Isso me ensina, isso precisa nos ensinar que todas as vezes que nós buscamos o Senhor, ou tentamos procurar o Senhor apenas cumprindo obrigações religiosas, nós estamos fazendo o quê? Correndo o risco de estar buscando entre os mortos aquele que vive. Jesus é muito mais do que a tua religião, do que a minha religião. Jesus é muito mais do que a tua obrigação religiosa, do que a minha. Ele é Jesus, Ele é Deus, Ele é vivo. E eu quero que você tome posse, querido, querida. A religião pode ser e é uma coisa extraordinariamente maravilhosa, boa, porque é através dela que Deus forma e cuida da sua família. Entretanto, se nós nos rendemos como tanta gente a um legalismo, se nós ficamos indo para a igreja para cumprir obrigações, infelizmente, a religião vai se tornar um lugar de mortos. De mortos. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas
legalistas, religiosos, fariseus, que desagradaram em muito o Senhor. E eu quero que você se atenha a isso em nome de Jesus. Presta atenção aqui. Nós precisamos estar fixados no que interessa. O que importa mais para mim e para você? A minha religião ou a vida? A minha obrigação religiosa ou a vida? E eu digo para você, milhares de pessoas entopem a igreja aí por causa de uma obrigação religiosa, mas compromisso com a vida é zero. Esse é o problema da nossa... Presta atenção, eu digo para você, se uma religião não promove a vida acima de todas as coisas, ela não merece ser reconhecida como uma religião de verdade. Porque o que importa é a vida. Eu quero que você tome posse disso, querido. Uma religião que coloca e busca, por exemplo, só poder. Uma religião que quer estar no destaque na sociedade, acima das necessidades de preservar a vida das pessoas, não pode ser chamada de religião. Jesus Cristo é o que importa. Religião não pode ficar ensinando intolerância, ódio, julgamento. Religião que é religião promove e ensina a vida antes e primeiro do que qualquer outra coisa, vida. E nós temos que tomar posse disso. Uma religião que valoriza mais uma doutrina do que a vida das pessoas não merece ser chamada de religião. Eu já vi, nessa minha curta vida, muita gente sendo morta espiritualmente por causa de uma doutrina religiosa. Você já viu? Muita gente sendo condenada, saindo da presença do Senhor por causa de um castigo, de uma doutrina religiosa. Você já viu isso? Uma religião que coloca a sua doutrina acima da vida, da necessidade de uma pessoa, não pode ser chamada de religião. Presta atenção, é muito importante isso. Uma religião, querido, que por exemplo, eu não gosto de julgar, mas uma pessoa que se veste de homem-bomba e se explode para matar um monte de gente é um religioso? Isso é religião? Não sei, eu preciso questionar. Eu preciso entender o que é religião, porque para mim isso não é. E o que me liga a Deus? Isso me liga a Deus de que forma? Isso não é. O julgamento, a discriminação, a acepção de pessoas, isso me liga a Deus. Como assim? E nós temos que tomar posse, isso não pode vir antes da vida. Eu tenho visto muita gente tentando procurar o Senhor em lugares que se autodenominam religião, e desculpa te decepcionar, mas religioso para mim aqui, sabe quem foi? José de Arimateia, que conhecia o Senhor, que admirava o Senhor, mas nunca se rendeu a Jesus, porque acima de tudo ele era um fariseu, e ele tinha que cumprir a lei. E observe aqui, que para esse que é religioso, a única coisa que sobrou para ele foi um corpo morto que não servia para mais nada. É isso que os religiosos têm, morte. É o que sobra para eles, mas não é o que o Senhor tem para você em nome de Jesus. Presta atenção aqui, eu quero que você entenda isso. Você não vai encontrar o Senhor quando você basear e limitar a sua vida com Ele em obrigações e doutrinas religiosas, que aliás, diga-se de passagem, chata para burro. O Senhor quer mais de você. O Senhor precisa uma vida contigo. Você não se resume a um culto de domingo de manhã. Você tem que ter vida com Deus. É vida plena e vida em abundância, como os nossos jovens mostraram aqui. Querido, doutrina é maravilhoso, mas doutrina verdadeira e necessária é aquela que produz e reproduz vida, que salva. Senão a religião vira casa de mortos espirituais. Gente amedrontada e morto, morto por quê? Porque não vê o Senhor agindo, não vê o Senhor sendo Deus na vida dele. Nós vivemos tempo de uma igreja cheia de crentes mortos espiritualmente, e nós não podemos, em nome de... Nós estamos celebrando nossa Páscoa, isso não pode. Quando é que nós procuramos entre os mortos aquele que vive? Toda vez que nós colocamos a nossa tradição religiosa, os nossos costumes, nós tratamos a igreja como obrigação, acima da necessidade de lutar pela vida e pelo reino de Deus. Por aquilo que o Senhor espera de nós, em nome de Jesus, amém? Amém? Quando você estuda a Bíblia, você aprende a Bíblia, e você entende a palavra de Deus, você entende que religião que serve com o Senhor é aquela que bota em primeiro lugar o compromisso com a vida. Isso é Jesus Cristo. É isso que nós temos que ser. Essa vida que Deus espera de nós e que Ele tem para nós em nome de Jesus. Eu não sei se você, antes do que se espera de mim religiosamente, eu quero ter compromisso com a vida. Aliás, não foi o que o Tiago disse? O Tiago disse isso. Ele disse que a verdadeira religião é aquela que cuida dos abandonados, dos carentes. Por quê? Porque para Deus, antes de uma igreja, importa a vida. E nós temos que lutar pela vida. Nós somos igreja quando nós lutamos pelo pão da vida, porque todos tenham vida. Porque se está morto espiritualmente, nós vamos orar, nós vamos pregar, nós vamos ministrar a palavra, nós vamos levar o alimento. Tem que ter vida, tem que ter felicidade, tem que ter alegria. Tem que ter povo de Deus restaurado, salvo em nome de Jesus. Então, se antes de fazer o que o Senhor espera de mim, eu vou primeiro cumprir as minhas obrigações religiosas, como assim? Como assim? Foi o que elas fizeram. Foi o que elas fizeram e por isso se renderam a uma lei morta, quando na verdade elas tinham que buscar
a vida em nome de Jesus. Amém? Mas a segunda questão é quando é que eu procuro o Senhor onde Ele não está? Segunda questão que nós já louvamos aqui é quando eu procuro Ele no meu passado. No meu passado. E eu não sei se você viu, um dos maiores problemas delas aqui é que elas estavam tentando agradar, eu tenho certeza. Elas procuraram o Senhor em lugares errados. Elas procuraram o Senhor onde Ele não estava. E aí, elas estavam baseadas no que elas tinham recentemente vivido. Elas estavam baseadas ali. E o que elas tinham presenciado recentemente era o quê? A morte dele. Era a morte. Elas estavam tentando procurar o Senhor no túmulo. E observe que o túmulo para Deus aqui, depois de 3 dias, já era coisa do passado. Não tem túmulo mais aqui. Vocês estão fazendo o que aqui? Vocês estão procurando o que aqui? Isso aqui para Deus já passou. Já é 3 dias, já foi. O novo já tinha sido feito. Quer dizer, eis que tudo novo já se fez. Não tem túmulo aqui não tem morte não. Elas estavam tentando procurar o Senhor na morte que elas presenciaram na cruz e se esqueceram que a morte já tinha sido vencida. Em nome de Jesus. Você compreende isso? Isso é muito importante. As coisas já mudaram. A realidade já era outra. Deus já tinha movido céus e terras. Jesus já tinha descido à mansão dos mortos, mas Ele ficou lá. Lá Ele não ficou, porque Ele venceu a morte. Ele tinha prometido que Ele ressuscitaria, Ele ressuscitou, A coisa andou. As coisas andaram e elas estão procurando o Senhor lá, no passado, no que era, no que aconteceu, no que elas... Presta atenção aqui. Deixa eu dizer uma coisa importante. Lá no teu passado Ele não está mais. Naquilo que era, que você era, que eu era, o Senhor já não está mais. Lá você não vai encontrar Ele mais. Presta atenção, Ele vive. E Ele está aqui hoje na tua vida, no teu presente. E Ele está hoje aqui, vivo e presente, querendo construir algo novo para o teu futuro. Isso é muito importante que a gente entenda. Porque nós não podemos continuar procurando o Senhor nos lugares que Ele não está. Às vezes a gente busca o Senhor para Ele mudar uma coisa que aconteceu conosco, querido. Querida, entenda, o que aconteceu, aconteceu. Para que existe o verbo no passado? Porque aconteceu. E eu queria dizer para você, em nome de Jesus, a gente não vai... Na cena do Evangelho, Jesus tinha sofrido demais. Na cena do Evangelho, Jesus tinha apanhado barbaridade. Jesus tinha derramado o seu sangue debaixo de muita dor e sofrimento. Jesus tinha morrido e uma morte vergonhosa. Jesus tinha sido colocado num túmulo, sem o mínimo de respeito. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. Jesus tinha, Ele tinha. E tudo isso está no passado, porque aqui não tem tinha não. Aqui tem. O passado já foi superado. Aqui nós lemos a morte, e a morte aqui já era passado. Ela já não existe mais. E é isso que o Senhor não tem nada a ver com nada do que aconteceu. Mas o compromisso dele é com a partir do agora e o que vai acontecer a partir de hoje. E às vezes as pessoas estão procurando o Senhor naquilo que aconteceu. Ai Deus, mas era assim. Fizeram isso comigo. Ai, lá atrás era tão assim. E Deus fala, lá atrás, filho. Sabe o que era? Porque eu não estava lá. Mas escuta, eu estou aqui agora, e agora? O que nós vamos fazer com isso? Nós vamos ficar olhando para trás? Nós vamos ficar buscando o Senhor lá atrás? Não é o que tinha acontecido, mas é o que tem que acontecer, Esse é um grande problema nosso, sim ou não? É ir diante do Senhor e ficar procurando Ele onde Ele não está. Às vezes procura o Senhor no nosso passado, e lá no seu passado, sabe o que você vai encontrar? Você vai encontrar entre os mortos, naquele que vive, não vai. Quando nós fazemos isso, nós estamos tentando limitar um Deus que é tudo menos limitado. Por que Deus não faz? Porque Ele não muda. Porque Ele não age, porque você está procurando nos lugares errados. Está procurando lá atrás, na tua história, no teu trauma. Com todo o respeito da minha vida, todos nós temos traumas, mas esse trauma aí não foi produzido por Deus, foi produzido por um momento desgraçado que não tinha Deus. E cadê Deus? Morreu, meu. Cadê Deus? Está aqui agora. Querendo construir algo novo. Observe como essas mulheres fizeram tudo, compraram tudo, prepararam tudo, na perspectiva de quê? Da morte. Todo o empenho disso que eu li para você, qual é o empenho de tudo? Da morte. Elas gastaram o seu tempo e o seu dinheiro com a morte. A gente faz isso o tempo todo. Inclusive porque diante do sobrenatural, quando elas viram que a pedra tinha sido removida, e elas entraram no túmulo, elas não viram o Senhor na pedra, elas ficaram perplexas, perdidas, sem saber o que fazer. Porque o foco delas estava onde? No que elas tinham presenciado há 3 dias atrás, na morte, em nome de Jesus. Como assim? Elas devem ter perguntado, esse aqui não é o lugar? Elas devem ter perguntado, aqui não é o lugar do sepultamento?
O túmulo onde é que é? Aqui ou é lá? Não é aqui, nós erramos, alguém tirou ele daqui, elas estavam perdidas. Por quê? Eles estavam procurando o Senhor no lugar que ele não estava mais. Presta atenção, aprenda aqui que nós buscamos o Senhor nos lugares certos, quando a perspectiva daquilo que nós buscamos não é a morte do que já foi, do que já aconteceu. Presta atenção, tem muita gente vivendo diante do Senhor fixado e focado no que já foi. A morte aqui, que bom, eu fico pensando, se em Jerusalém instaurasse uma grande discussão, procurando lugar, onde é que foi que o Senhor alimentou uma multidão de 5.000 pessoas e ele acabou com a fome deles? Estão preocupados com isso, né? Mas não, eles estão preocupados em discutir e fascinados pela morte. Onde é que está o sepulcro, né? A morte dele. Deixa eu te dizer uma coisa, se você focar a tua vida na morte, entenda, a morte é o que você vivia antes no teu passado. Aquilo era a morte, a minha era. Tudo aquilo que eu vivia antes dele chegar era morte. E eu quero que você tome posse disso. Só que tem um detalhe, agora ele já chegou. Tem um detalhe aqui, ele já ministra uma palavra na minha vida, uma palavra, aliás, de vida. Portanto, nós não temos nada com o que nós éramos. Nós não temos nada com aquele passado que cheirava a morte e cheirava mal, porque o meu cheirava. Quando nós procuramos o Senhor no nosso passado, nós estamos procurando entre os mortos aquele que vive, e lá ele não está. Entre os mortos não tem Deus. Mas cadê ele? Não existe? Está aqui hoje. Hoje, querendo produzir transformação, mudança, querendo te ensinar o que é vida de verdade, para que você viva, porque o Senhor quer que você viva. Por isso, o mais comum é ir para a igreja e você vê que as coisas não mudam. Por que não muda? Exatamente porque está olhando para o passado. Está querendo viver o que sempre viveu. Está querendo olhar lá para trás, e por isso não muda. Muda! Vai para a igreja aprender um monte de besteira de Deus. Vai para a igreja reafirmar as besteiras de Deus. Querido, em nome de Jesus, escuta aqui. Para ser a mesma pessoa que você era, não precisava ter vindo para a igreja, continua sendo o que era. Em nome de Jesus, para de olhar para trás, para de olhar para o que passou, para de olhar para o que você era, e olhe para o teu presente, e veja tudo que Deus tem feito no teu agora. Tem um Deus vivo que quer trazer a vida de volta e te ajudar a olhar para frente, porque o Senhor tem algo que vai brilhar tanto como o sol na tua vida lá na frente. O Senhor quer mudar isso, o Senhor quer transformar isso em nome de Jesus, amém? Então está olhando lá para trás. Vamos olhar para o Senhor. Cadê? Está aqui do seu lado, sentou aí com você agora. Veio hoje falar contigo em nome de Jesus. E é a partir daqui que as coisas serão novas. É a partir daqui que a vida vai fluir em nome de Jesus. Amém? Amém. Mas em terceiro e último, quando é que eu procuro o Senhor onde Ele não está? É quando eu procuro o Senhor em paliativos. Em desculpas e em paliativos, sabe? E eu digo isso porque o texto diz que elas se empenharam para burro, cheia de boa intenção. Foram comprar especiarias, perfumes, bálsamos, para dar o quê? Uma arrumada no corpo morto de Jesus. Elas estavam aqui empenhadas, elas queriam era melhorar o corpo. Elas queriam limpar, perfumar, passar umas especiarias, dar uma maquiada, limpar, para que ele ficasse com uma aparência melhor. Agora me diga uma coisa, toda essa ótima intenção deu no quê? Elas conseguiram dar uma melhorada na aparência, no cheiro do corpo morto? Deram. E elas não conseguiram por quê? Porque chegando lá não tem nada morto para melhorar, para maquiar, para dar uma perfumada. Não tem. Não tem porque não é intenção. Chegando lá não tinha nada feio para melhorar a aparência. Chegando lá não tinha nada cheirando mal, precisando de perfume. Não tem. Chegando lá a morte já tinha sido derrotada e o que existia era vida, e vida resplandecente como o sol, e era cheirosa. Eu tenho certeza que aquele túmulo cheirava como nunca, porque lá não tem morte mais. Eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. Sabe o que isso aqui me ensina? Que não adianta ficar indo diante do Senhor levar paliativos. A Bíblia fala de remendo, né? Uma palavra, de meia sola. Não adianta, diante de Deus não adianta. Não adianta querer ficar dando uma maquiada nas situações, dando uma retocada, uma perfumada. Não, sabe por quê? Porque Deus não tem retoque, Deus não tem paliativo, Deus tem vida nova, é tudo novo. Bateu o carro, vai lá e dá uma recalchutada. Vai no Chico Massa, né, Fabinho? Dá uma garibada. Deus não tem carro garibado para você, Deus tem carro novo, vida nova.
Deus não tem uma vida remendada para você. Vem para a igreja, aqui Deus muda, aqui Deus melhora, aqui não, Deus mexe, aqui não, aqui tá bom. E dá uma maquiada aqui, dá uma perfumada. Eu troquei de roupa, agora eu já ando assim, no terno, na estica, eu ponho uma bamba do braço, agora eu sou crente. Deu uma retocada. Deus não tem retocada, não. Deus tem vida nova. Deus tem ser humano novo, homem e mulher de Deus novo, transformado em nome de Jesus. Deus tem tudo novo e resplandecente, como o sol. E eu acho isso maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. E eu falo isso porque às vezes a gente não dá conta. A gente vai na igreja, cidadão chega na igreja, e quando a gente pergunta, e aí, tudo bem? Como é que você está? Como é que é? Fala a sua história, e a pessoa já ataca de pomba, espírito da pomba, enche o peito, estufa, se perfuma todo, dá uma desculpa, é um discursinho pronto, é uma conversa competente, já tem um versículo decorado, é cheio de religião, e às vezes a gente vai diante do Senhor e chega lá querendo dar uma perfumada no que não pode ser perfumado. A gente quer dar uma maquiada naquilo que não tem maquiado, não. Às vezes a pessoa chega cheia de discurso de crente e fala, irmão, irmã, vamos dar uma sentada e vamos ouvir a palavra de Deus, porque é tudo que eu preciso de vida nova, eu não preciso dar uma desculpa naquilo que deu errado. Não adianta dar desculpa não, em nome de Jesus. Querido, presta atenção aqui. Nós queremos melhorar o que não tem que ser melhorado nesse sentido. Quando Jesus não vai passar perfume em morte, não. Não queira ficar retocando situações que na nossa vida cheirava mal. Desculpa a minha. Eu não quero, eu quero outra coisa. Eu quero que isso caia por terra em nome de Jesus. Porque essa situação de morte, ele não está mais. Ele trouxe vida nova. Jesus vai ressuscitar a tua história, meu irmão, em nome de Jesus. Jesus não vai passar maquiagem do seu passado, não. Ele vai escrever uma vida nova para você, completamente transformada, amém? Nós precisamos ser refeito, não tem paliativo. Então, nessa manhã de domingo de ressurreição, o desafio do Espírito Santo de Deus é que nós precisamos entender o que é isso chamado ressurreição. Porque a gente acha que Jesus ressuscitou. E você fala, só Ele? E Paulo vai dizer, Ele ressuscitou para que você também ressuscite. Mas Paulo, eu estou vivo. Está vivo, você acha que você está vivo. A palavra que a nossa irmã leu aqui, na carta de Coríntios capítulo 15, é isso. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Ele ressuscitou para que nós pudéssemos também ter vida nova. E aquilo que mandava em nós não vai mandar não. Em nome de Jesus, presta atenção. Então a ressurreição nós temos que entender. Porque para Ele, ressurreição é vida nova e não retoque. Não maquiagem, não. Por isso Ele nos pergunta, por que é que vocês estão inutilmente procurando entre os mortos aquele que vive? É inútil. Ele lá não está. O ser humano adora substituir Jesus por um monte de coisa, né? A gente substitui vida por chocolate. E tudo bem, a gente adora chocolate. A gente quer substituir Jesus por coelho. E está tudo bem também. Mas não só. Porque a gente substitui Jesus por trabalho. A gente substitui Jesus por diversão, por bens, por carreira, por dinheiro. E a gente faz isso por quê? Porque nós estamos procurando alguém que é vivo num lugar que não tem vida. Presta atenção. Essas coisas estão mortas. Por que estão mortas? Porque elas não te pertencem mais. Isso é tudo coisa que Deus tem para te dar. Mas enquanto você procurar a vida que Ele tem para você em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, querido, em nome de Jesus, Ele vive. E nós temos que tomar posse disso. Procure então entender qual é a vida que Ele tem para você e ressuscite junto com Ele. É isso que nós temos que fazer todos os dias, todas as manhãs. É ressuscitar junto com Ele. É disposto. É não abrir a boca para falar qualquer bobagem. Não. É levantando e falar, o Senhor é vivo, então eu estou acordado e eu também estou vivo. Então muito obrigado, meu Deus. Sente na tua mesa do café e agradeça pela vida, pelo alimento. Viva, porque Ele é vivo. Caminhe, trabalhe, faça tudo, limpe a tua casa, dizendo Ele é vivo, então eu estou aqui viva. E eu vou fazer isso como alguém que não morreu, não. Eu estou vivo. Por quê? Porque Ele é vivo. E como Ele é vivo, Ele em mim está e comigo Ele está. E eu também serei vivo em nome de Jesus. Às vezes nós procuramos a nossa felicidade onde ela não está. Às vezes nós procuramos solução para as nossas aflições onde não tem solução nenhuma. Quantas vezes você não procura solução para a tua vida num parente, numa religião? Você vai no advogado, você vai no médico, você vai no psicólogo, você toma um comprimido, você bebe um copo, você fuma um maço de cigarro. Você está procurando vida onde só tem morte.
Quer um conselho, se fosse bom? Não restrinja a sua procura a um sepulcro. Não se aprisione a uma sepultura, a um túmulo. Tem gente que acredita no Senhor, vai na igreja, mas a vida não muda. O que acontece? Sabe o que acontece? Acontece que mesmo na igreja está procurando entre os mortos aquele que vive. Não vai achar, desculpa, não vai achar. Amém? Em nome de Jesus. A gente tem que entender a dimensão do que nós estamos celebrando nessa manhã. Páscoa. Eu acho interessante que para o judeu, sabe o que é Páscoa? É passagem, né? A Pessah é uma passagem. E nós não podemos perder isso de vista, porque foi o que o Senhor Jesus fez. Ele passou, ele fez a sua passagem. E no Antigo Testamento, a obra é celebrar, a ordem, aliás, é celebrar a Páscoa, para não se esquecer de onde Deus nos tirou. É por isso que nós celebramos. É que eu já passei de lá. É por isso que eu celebro a Páscoa. Ele nos fez passar da velha vida de escravidão para a liberdade que só um filho e uma filha de Deus pode ter. E por isso nós temos que celebrar hoje, Páscoa, a passagem. Que passagem? Daquela crise desgraçada que eu vivia e hoje eu vivo em paz, eu passei. A passagem da escravidão que eu vivia para a liberdade que Ele me deu. A passagem da afronta para o respeito, porque hoje eu sou respeitada. A passagem da intolerância, da murmuração, que só sai da boca a reclamação, para uma vida de gratidão. Eu passei. Eu renasci, a ressurreição foi sobre mim. Presta atenção, nós temos que passar da morte para a vida, ainda que seja a morte espiritual. Nós não temos nada com a morte, nós temos com a vida. Você entende isso? É isso que nós estamos celebrando aqui. Aquelas mulheres abençoadas cometeram um errinho básico. O quê? Elas procuraram cheio de boas intenções, mas o lugar estava errado. As pessoas até hoje estão procurando o lugar errado. Mas esse lugar, você não pode cometer o mesmo erro, amém? Eu e você não. Nós estamos aqui hoje porque nós sabemos o lugar. Por isso, é importante a gente se perguntar nesse domingo, eu encerro, perguntando, como é que eu tenho procurado? Aonde é que eu tenho procurado? Eu preciso do Senhor caminhando comigo. Você precisa? O povo de Deus precisa do Senhor? Aonde é que eu tenho procurado? Quais são os lugares? Será que eu estou procurando o lugar certo? Nós vamos ficar procurando um sepulcro vazio ou nós vamos sair para encontrar o Deus vivo lá fora, esperando para caminhar conosco? Ou você acha que Deus está deitado numa pedra, sem nada para fazer, deitado num sepulcro, pregado numa cruz? Não. Ele já saiu de lá. Por quê? Porque Ele quer caminhar contigo todos os dias da tua vida. Onde é que nós estamos procurando? Jesus está te chamando para ressuscitar, para uma vida plena de verdade, plena mesmo. E nós temos que caminhar com Jesus, e nós temos que caminhar como Jesus caminhou. Porque em tudo que Jesus fez, Ele fez caminhando. Jesus não era parado, em nome de Jesus. Por isso o apóstolo Paulo lembrou para a igreja de Coríntios que acreditar na ressurreição é o núcleo central da nossa vida, porque se nós não cremos que Ele ressuscitou, a nossa vida não é nada. Porque nós somos mortos, que não conseguem dar um passo. Se nós não cremos que a vida dele, ele venceu a morte, a nossa vida não tem o menor sentido. Por isso esse domingo é o mais importante do nosso ano. Porque nós aqui acreditamos que quando a gente entende e acredita na vida, nós defendemos a vida, principalmente a vida daqueles que não têm vida. Quando nós lutamos por isso, e eu fico pensando, o que é esse túmulozinho diante do Senhor? O que são pedras, meus irmãos? Que é só um símbolo para a gente lembrar que nunca teve ninguém dentro desse túmulo. O que são pedras? O que era a morte diante do Deus que criou a vida? O que é? O que é essa minha decepção, esse meu desânimo diante de um Deus que criou e constituiu e sustenta a vida? O que é isso? Por isso Paulo também pergunta, inspirado pelo profeta Isaías, onde é que está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Cadê? Sabe onde está? Está vencida, está derrotada naquele que vive e deseja nos fazer viver para caminhar com Ele, em nome de Jesus. Amém? E eu fico pensando assim, quantas pessoas não estão aí caminhando para um sepulcro vazio? Não, Fátima. Procurando Deus onde Ele não está. Está vazio. Buscando felicidade onde não existe. Revirando o guarda-roupa para procurar cadáver do passado embaixo da cama. Lembre-se de uma coisa, meu irmão. Já foi dito aqui hoje. Jesus é o testemunho vivo daquilo que Deus planeja fazer na tua vida. Porque se por um homem entrou o pecado, por um entrou a vida. E Ele tem vida para você.
E sabe o que Ele quer te fazer? É isso, Ele quer te dar vida. E eu não sei se você recebe. Por isso, nessa manhã, Ele te ensina que nós não podemos procurar entre os mortos aquele que vive. E por essa razão, nós não procuramos o Senhor nas nossas obrigações religiosas. Isso aqui que você faz não é obrigação. Isso aqui tem que ser a razão de você viver. Isso aqui tem vida para você. Nós não procuramos o Senhor no nosso passado. Nós não procuramos o Senhor em paliativos, em maquiagem. A verdadeira vida que o Senhor tem preparado, nós procuramos no lugar certo, em nome de Jesus. Então, que nessa manhã de Páscoa, nós precisamos entender que o desejo dEle, que ressuscitou, é nos fazer também ressuscitar, porque tudo que Ele tem para mim e para você é vida, e vida em abundância. E se você quer viver eternamente, aplauda o Senhor, porque Ele está aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Aplauda, glória a Deus.